Boa noite, meus alunos. Vamos dar início, então, à nossa aula de conformação mecânica. E nós vamos hoje nos focar na seção 3.1 do nosso livro, tá? Que fala mais sobre estampagem. Então, vamos lá, vamos ver aqui no nosso livro, nós temos aqui, então, aquilo que vocês tinham que entregar para mim, que é o Avançando na Prática, né? Então, aqui, o que eu sempre sugiro para vocês é o seguinte: vocês vão ver, esse Avançando na Prática tem a solução aqui. Então, vocês têm que ler o problema e tentar resolvê-lo sem ver a solução que o autor deu. E depois comparar a sua solução com a dele e verificar qual delas é melhor. Se a sua solução também é viável, ótimo, existe uma solução a mais para esse problema, porque não existem problemas só com uma solução, gente. Então, eventualmente, você pode achar uma outra solução viável também. Nesse caso, você coloca as duas lá no que você vai mandar para mim, a sua e a do autor também, né? Mas entendendo as duas, isso que é o mais importante. Aí nós temos aqui, então, o faça valer a pena, né? Então, eu vou ler as perguntas e nós vamos tentando ver qual é a resposta de cada uma delas. Primeira pergunta. O processo de conformação plástica, conhecido como estampagem, é realizado a frio na maioria das vezes e é composto por um conjunto de operações que transformam uma chapa plana em uma nova peça com forma geométrica e perfil plano ou oco. As operações básicas da estampagem são compostas por 3 tipos, que são... Quais são eles, né? Bom, se nós olharmos aqui, nós nos lembrarmos, corte é um deles, né? Dá para fazer corte com a estampagem, né? E dobramento também é um deles, tá certo? Qual é o terceiro, então? Qual é o terceiro deles? Se nós não nos lembrarmos do nome e tudo mais, não tem problema. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, tá? Aqui ele diz, aqui por exemplo, ó, os 3 processos de estampagem. Ele fala aqui, olha só, o corte, a dobra e o repuxo, tá? Então, esses são os 3 cortes, os 3 tipos de processos feitos na estampagem. Mas o repuxo também pode ter outros nomes, né? Um deles é estampagem profunda, que você usa. O outro nome é embutimento. Então, ele tem os 3 nomes. Então, vamos voltando lá para a nossa questão. Eu vim para o lugar errado aqui, peraí, gente. Então, aqui, nós vamos olhar a nossa... Vamos olhar nossas alternativas, né? Então, a primeira, corte, torção e repuxo. Não, porque não temos torção, né? Alternativa B, corte, dobramento e estampagem profunda. Sim, é isso, né? Estampagem profunda ou repuxo ou embutimento. Os 3 servem, né? Vamos ver a alternativa C, compressão, tração e cisalhamento. Não tem nada a ver. Alternativa D, estampagem rasa. Não, isso é piada, né, gente? Estampagem profunda, sim, mas rasa e intermediária não existem. Na alternativa E, cisalhamento, encurvamento e empuxo. Não, também não está certo. Então, a nossa resposta correta para a primeira pergunta é a alternativa B. Corte, dobramento e estampagem profunda. Tá bom? Vamos ver a segunda agora. O layout de tira comumente é chamada de estudo econômico. Espera aí, vou falar com o professor aqui. Professor? Oi, pode falar. Uma dúvida que o pessoal teve aqui. O que vocês entendem por máquina? Para mim Pode falar. É que está perguntando se pode fazer somente uma máquina ou se pode fazer uma peça em relação à máquina. Vocês podem fazer uma peça, mas não pode ser uma peça muito simples, né? Sim. Você tem que fazer algo um pouquinho mais complexo, tá? Então não tem problema. Certo, professor. Obrigado. Nada. Então, retomando a nossa segunda questão, o layout de tira comumente é chamado de estudo econômico. Analise as informações apresentadas a seguir sobre o estudo econômico para a definição do layout de tira. Então, vamos ver quais são as afirmações corretas e quais estão erradas, né?
Primeira, o estudo econômico é um estudo para obtenção do melhor e máximo aproveitamento da chapa. Sim, esse é o objetivo dele, né? Vamos ver o segundo, a segunda afirmação. No estudo econômico, é possível definir a melhor distribuição e disposição das peças na tira. Sim, esse é o objetivo do estudo econômico também. Terceira, com o estudo econômico, obtém-se a maior quantidade de peças em uma mesma chapa. Também esse é o objetivo do estudo econômico. Então, essas três primeiras estão correlacionadas, tá bem? Quarta, neste estudo é necessário calcular a distância mais adequada entre a primeira e a última peça da tira. Não, isso não é verdade, mas nós podemos dar uma olhadinha aqui, olha, onde tem a definição aqui no nosso livro, na página 147, né? Vamos ler o que está escrito aqui, olha. O layout de tira, comumente, é chamado de estudo econômico e é um estudo para a obtenção do melhor e máximo aproveitamento da chapa. Para isso, o estudo econômico deve definir a quantidade de peças a estampar por meio da melhor distribuição e disposição das peças na chapa, sendo necessário ainda calcular as distâncias mais adequadas entre as várias peças. Tá? Aí depois ele dá aqui as formas e tudo mais. Então veja aqui, voltando à nossa questão ali. Então, as três primeiras realmente é o que ele diz lá. A quarta, você vai calcular a distância entre duas consecutivas e não entre a primeira e a última. Por isso essa quarta está errada. Então, a nossa alternativa certa é C, 1, 2 e 3 corretas. Tá bom? Vamos para a terceira questão. O valor para a folga entre punção e matriz é um fator importante para que não exista travamento entre as partes e para não criar rebarba em excesso nas peças. Analise as afirmações que seguem e indique se são verdadeiras ou falsas, tá bom? Então, vai lá, ele diz aqui, ó, uma folga em excesso provoca rebarbas na peça produzida. Isso é verdade, né? Depois nós vamos conferir lá no nosso texto. Uma folga pequena provoca desgaste rápido das arestas de corte da punção, do punção. Também é verdadeiro isso. Terceira afirmação, a folga existente depende da largura da chapa a ser submetida ao corte. Negativo, a folga depende da espessura da chapa, mas não da largura, tá? Então a terceira está errada. Então seria V, V e F por enquanto. A última, a folga existente depende da dutilidade e tenacidade do material. Não depende dele, mas vamos lá dar uma olhadinha para eu fazer uma observação para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. O valor para a folga entre punção e matriz é um fator importante para que não exista travamento entre as partes e para não criar rebarba em excesso nas peças. É o texto base da nossa questão, né? Aí diz o seguinte, uma folga em excesso provoca rebarbas na peça produzida, que era um dos pontos que estava lá, que é verdadeiro. E uma folga pequena provoca desgaste rápido das arestas de corte do punção. Também estava lá e também é verdadeiro, tá certo? E aí ele diz o seguinte, essa folga depende da espessura da chapa a ser submetida ao corte, do tipo do material que pode ser duro ou mole. Então veja, ele depende da espessura e não da largura. Então a terceira afirmação está errada. E a quarta ele diz assim, ó, do tipo de material que pode ser duro ou mole. Lá ele afirma que depende da dutilidade e... Vamos voltar lá para ver. Da dutilidade e tenacidade do material. Na verdade, não. Mas, como ele depende do material, ele depende da dureza do material e da resistência, né? Acontece que resistência e dureza do material andam sempre juntos com tenacidade e dutilidade. Só que ao contrário, quando você aumenta um par, o outro par diminui e vice-versa, tá? Então, nós até poderíamos dizer que tem uma relação. Então, eu diria que a pergunta está mal formulada, tá certo, gente? A questão é sujeita a críticas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso. Bom, então, voltando lá para as nossas questões, então a terceira, considerando como errada essa daqui, então ficaria VVFF. Então é a alternativa D, a nossa resposta correta para essa questão. Tudo bem, gente? Vamos ver agora, vamos dar uma olhadinha na seção 3.2, que é a próxima.
A semana que vem vocês vão ter que entregar essa sessão para mim, tá bom? Então, aqui se fala de dobramento e encurvamento, que são processos bastante utilizados, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma peça que partiu certamente de uma chapa plana, tá certo? Então, nós vamos ver aqui, ele fala dos perfis. Aqui nós temos, então, o processo, como é que funciona, né? Ele começa a função encostando na chapa, que é plana, aí a chapa se deforma, vai pegando um certo ângulo, né? Até que ela chega onde nós desejamos. Note que quando você obtém esse perfil, na hora que você levanta o punção, a chapa dá uma pequena retornada. Então é uma boa prática, na hora que você determina esse ângulo, colocar um ângulo um pouquinho maior do que você precisa, porque há um retorno. Esse um pouquinho maior não é no chute, existem cálculos que mostram quanto ele tem que ser maior, gente. Isso é função da espessura da peça, do tipo do material, da carga aplicada, uma série de coisas. Então não é algo simples assim, tá bom? Tá aqui é mostrado o processo, né, de dobramento, que pode ser em várias fases, né? Então temos várias fases possíveis, né? O raios de curvatura que você vai usar, ele indica aqui como é que eles são, né? Como é que devem ser. Daí nós temos aqui no dobramento, nós temos então a chamada linha neutra, porque quando você dobra uma chapa, o que acontece? A parte de dentro tende a se contrair, a parte de fora tende a se tracionar. Então existe uma linha no meio dela aqui, ó, e que não sofre nada, nem contração, nem extensão, né? Então, fazendo o equacionamento disso, então nós vemos aqui o equacionamento, aqui nós temos a fórmula que dá a posição da linha neutra, tá? A posição da linha neutra. Então, isso pode ser calculado com precisão através desses dados aqui, tá bom? Mas existem valores padronizados para você não precisar fazer conta o tempo todo, que é o seguinte: se a chapa tem até 2 milímetros de espessura, você pode colocar metade da espessura. Então, a linha neutra passa bem no meio. Se ela tem de 2 a 4, e aqui tem um erro de português absurdo, gente, olha aqui, ó. Esse A não tem esse, nem crase, nem esse sinal agudo aqui, tá? Tem de 2 a 4 sem isso. 3/7 da espessura. E mais de 4 milímetros, 1/3 da espessura. Isso sempre a partir da parte interna do dobramento, tá bom? Aí é feito um exemplo aqui, que eu acho bastante interessante, que vocês entendam, né? Ele fala aqui do dobramento, né? Dá exemplos. Aqui nós temos um gráfico do momento fletor aqui numa barra, né? E ele está mostrando aqui as fases também de dobramento. Mais uma vez ele mostra aqui também. Depois vem o sem medo de errar, que na verdade é a resolução do que foi apresentado no começo da sessão. Ele apresenta uma situação, problema lá, e aqui ele resolve, né? Então aqui está resolvido. Isso eu também sugiro que vocês vejam e tentem, depois de ler a sessão toda, que vocês tentem resolver isso aqui sem olhar a solução, tá? Depois olhem a solução e vejam se vocês propuseram algo melhor do que está escrito aí, né? Em seguida vem o avançando na prática, que é algo que vocês vão ter que entregar para mim na semana que vem. Da mesma forma, leiam o problema, tentem resolvê-lo sem olhar a resolução e depois comparem com a resolução, tá bom? E da mesma forma, se vocês tiverem uma solução viável, mesmo que não seja melhor que a que foi proposta, coloquem na sua solução que vocês vão mandar para mim. Isso é bastante importante, gente. Depois vem o faça valer a pena, em que nós temos 3 questões, como nós tivemos hoje, né? Então, a primeira tem aqui 4 afirmações que vocês vão ver se são verdadeiras ou falsas. E as que forem falsas, vocês têm que justificar por que são falsas, tá bom? Só assim vocês vão aprender, gente. Na segunda, essa segunda questão é aquele tipo de questão que tem a justificativa aqui, né? São 2 afirmações em que você vai ver inicialmente se elas são verdadeiras ou falsas. Se não forem as 2 verdadeiras, então a resposta já está aqui. Mas se as 2 forem verdadeiras, aí você vai ter que verificar se a segunda afirmação justifica a primeira, tá bom? Aí você vai procurar a alternativa correta aqui. Obviamente, basta você dar a alternativa correta, não é preciso justificar mais nada. Na terceira questão, nós temos aqui uma tabelinha com 2 colunas,
A coluna 1 tem A, B e C, opções, e a coluna 2, 1, 2 e 3. E você vai ter que fazer a correlação, né? A corresponde ao quê, B corresponde a quê, C corresponde a quê, tá? Então, é importante que vocês leiam com cuidado e tentem fazer essa correlação bem feita, tá bom, gente? Então, para a semana que vem é isso aqui. Eu quero só falar mais uma coisa também sobre o trabalho, que conforme nós já conversamos antes, né, o trabalho, o tempo está se esgotando, vocês têm agora 4 semanas para entregar o trabalho, vocês já perderam mais de 2 meses aí com essa história, então não deixem para mais para frente, porque não vai dar tempo se vocês deixarem. Eu não vou adiar a data de entrega e quem ficar com nota muito baixa aí vai ser prejudicado depois, tá bom, gente? Então façam um bom trabalho e não se esqueçam de que eu já coloquei lá no grupo também um pedido para que vocês me mandem a relação dos grupos e os temas que vocês escolheram, né? Tema quer dizer o seguinte: você vai projetar uma peça de tal jeito, um eixo para fazer isso, para fazer aquilo. Como é que ele vai ser feito, né? Você vai projetar uma lateral de um carro, por exemplo, né? Então você tem que explicar o que você vai fazer e vai listar o que já foi feito também, tá bom? Isso é bastante importante, gente. Bom, então, na nossa aula de hoje é isso que nós tínhamos que ver. Nós vamos encerrar a aula. Qualquer problema que vocês tenham, podem colocar no grupo uma observação que eu vou responder e vou conversar com vocês. Tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima aula.